noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, todos dispostos aí a participar dessa nossa reunião, mais uma reunião virtual promovida pela nossa Casa Espírita. Muito obrigado, Paulo. Nós continuamos desejando a você que você receba muita luz, do mundo maior, muito incentivo, muitas intuições boas para que você continue nessa batalha que é levar o seu entendimento do Espiritismo, que tem tudo a ver com a nossa vida comum, com o nosso dia a dia, com as nossas lutas diárias, aqueles que querem ouvir uma palestra instrutiva que possa ajudá-los, ajudá-los aí na luta desse nosso mundo maravilhoso, mundo de provas e expiações, que nos permite aqui expurgar os nossos débitos, pagar os nossos débitos, pagar as nossas dívidas. É como dizem aí no meio jurídico, purgar as nossas moras que a gente traz aí do passado, e aqui é o local ideal para que possamos exercitar aí um novo jeito de ser, uma nova forma de viver, uma nova forma de se conduzir, principalmente perante os nossos irmãos e irmãs, com a grande responsabilidade de cuidar desse nosso planeta, cuidar desse nosso mundo, que é um mundo que nos abriga, que nos abraça, que nos acolhe. Nós vamos então nos preparar para darmos início a essa reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando um contato maior com os espíritos elevados, esses irmãos incansáveis que não deixam de nos atender quando nós nos direcionamos a eles. A própria doutrina espírita nos ensina que quando nos posicionamos de uma maneira de pedir, de orar, de fazer preces, esses irmãos se aproximam mais de nós. Abre-se um campo mais propício para que eles possam intervir de maneira positiva em nossas vidas, nos ajudando, lançando ideias boas, aquilo que parece sem solução, muitas das vezes eles nos intuem, é como se fosse um clarão, uma noite escura, que a gente não enxerga nada, de repente esse clarão nos faz ver a distância que precisamos percorrer para atingirmos os nossos objetivos. Então, nesse momento, todos nós, conectados em pensamento, elevemos os pensamentos a Deus, a Jesus, criando em torno de nós esse ambiente propício para que possamos também ser úteis nesse instante, direcionando os pensamentos, pedindo que essas energias boas, que esses fluidos positivos possam também se irradiar em torno de nós, alcançando aqueles que estão em agonia, aqueles que estão passando por processos provacionais, expiatórios e que necessitam de uma prece confortadora. A todos eles, encarnados e desencarnados, nós desejamos muita luz, nós desejamos muita paz nesse instante. E vamos então, com aquela prece que Jesus nos deixou, nos direcionar ao Pai, para que Ele derrame sobre todos nós a paz que tanto desejamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
o perdão das nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Mas não nos deixes entregues às tentações, e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Minhas irmãs e meus irmãos do Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, estou eu aqui novamente a convite da nossa irmã Lucimeire para poder falar um pouco do Evangelho de Jesus. E o tema de hoje é: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Texto que está no livro de João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 33. Lá nesse texto está escrito assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, a premissa básica, estudar a nossa doutrina espírita, estudar as obras básicas, estudar as boas obras complementares, a premissa básica sempre é pegar o texto, qualquer que seja ele, trazer ele à luz da razão e entender o que está escrito por trás das palavras. Então, muitas das coisas que a gente pega no Evangelho, se nós não pararmos, se nós não nos atentarmos para o que está escrito, a gente vai sempre fazer uma leitura rasa ou vai aceitar como verdade o que outras pessoas nos dizem. Então, não é porque eu sou um expositor espírita que eu estou falando que aquilo passa a ser uma verdade. Às vezes, nós temos certa dificuldade, uma certa leniência para poder estudar o Evangelho adequadamente. Então, nós pegamos como sendo verdade a verdade de outro, por exemplo, do expositor espírita, e aí a gente assume aquilo como uma verdade para nós, quando ela não diz respeito senão a quem está falando, nesse caso, o expositor espírita. Então, esse texto mesmo, ele traz algumas informações que estão além daquilo que a gente faz de uma leitura preliminar. Quando fala assim, Jesus disse aos judeus que haviam nele crido, então, primeiro entendimento nosso, era um grupo, Jesus era um judeu que estava pregando numa região que tinha outros irmãos dele, judaicos, toda a região, judeus, e ele já estava pregando para aqueles que acreditavam nele. Então, ele já tinha rompido uma barreira com aquele grupo para quem ele traz essa mensagem registrado no livro de João. Então, era um grupo
que já acreditavam nele. Então acreditavam que ele era o Messias, acreditavam que ele era filho de Deus, acreditavam que a mensagem que ele trazia de um evangelho redivivo era um evangelho verdadeiro, acreditava no reino deste Deus maravilhoso e em todas as outras falas que Jesus nos deixou como legado através da sua pregação. Então já era um grupo, aspas, privilegiado. Já tinham entendido a grandeza desse evangelho de Jesus. Então, em teoria, estava mais fácil porque era um terreno mais fértil. E para esse grupo que acreditava em Jesus, ele fala: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Segundo ponto de atenção: se permanecer na palavra. Então, muitos de nós espíritas, muitos de nós que ainda não nos assumimos como espírita, né? A gente entra naquele grupo de simpatizante, nós passamos pela doutrina, passamos pelo conhecimento do Evangelho e não permanecemos. Como nós passamos pelo conhecimento do Evangelho de Jesus e também não permanecemos. E o convite que fica muito claro, muito incisivo, é para que a gente possa ir ao encontro desse Evangelho e permanecer. Porque para aqueles que permanecem, Jesus fala que vai conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar. Mas onde necessariamente estaria essa verdade? Em que momento que nós iríamos ter estrutura para poder conhecer essa verdade? Ela é uma verdade que ela está ao nosso alcance nesse momento? Bom, a razão diz que não. Que nós, ainda pertencentes a um mundo de prova e expiação, ou seja, como somos ainda espíritos um tanto quanto atrasados, um tanto quanto necessitados de desenvolvimento moral, de avançar moralmente, nós não temos a menor condição neste momento de alcançar e entender a verdade que Jesus está falando. Fica claro que ele está se referindo a uma verdade que está muito além da nossa capacidade momentânea de entendimento. Então nós, como espírito, a partir do momento em que nós formos escalando os processos evolutivos, saindo aqui de um estado de um mundo de prova e expiação, passando para um mundo de regeneração, experienciando tudo que a gente precisa nesse mundo de regeneração e assim avançando até que possamos nos tornar espíritos puros, espíritos de luz, até lá nós não conheceremos essa verdade, porque ela está muito aquém até da nossa capacidade de entendimento. Mas Jesus fala, fazendo referência à verdade, ele faz outras referências, falando que essa verdade vem através dele. Novamente citando o Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 6, Jesus tem aquela frase que é muito conhecida no movimento espírita: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o caminho para alcançar esse nirvana espiritual é através de Jesus. E para que nós possamos ir ao encontro do Pai, é preciso entendermos a dimensão da verdade. Jesus fala que a verdade divina, ela é pela palavra que liberta, ela vem através daquelas pessoas, ou vem a partir do momento que as pessoas possam crer nele. E crer em Jesus não é simplesmente falar eu creio, é tentar, dentro hoje da nossa limitação como mundo de prova e expiação, viver ao encontro daquilo que ele pregou. Então é ser o melhor de nós, no sentido de nos aproximarmos de Jesus dentro da limitação. A verdade de Deus é uma verdade absoluta, única, eterna e imutável. Então a verdade de Deus, quando nós tivermos condição espiritual de chegarmos lá, ela é absoluta, ela é única, ela é eterna, ela é imutável, ela está dentro dos atributos da divindade. E a característica de qualquer revelação, para que ela seja verdade, ela tem que estar alinhada com esses princípios que são atributos de Deus. Então, toda revelação que ela sofre um processo, em algum momento, de ser desmentida, ela não é verdade, porque Deus em nenhum momento
cometeu, comete ou cometerá equívocos. Então, se equívocos houverem, esses equívocos são dos homens, de nós, espíritos em processo de desenvolvimento. E uma vez não sendo verdade, qualquer que seja a nossa situação colocada, ela não pode ser esta verdade absoluta que é apregoada por Jesus. No livro A Gênesis, no capítulo 1, item 3, tem exatamente isso. Fala, ó, a característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação, desmentida pelos fatos, deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Como eu disse, está no livro A Gênesis, capítulo 1, item 3, né? Uma das obras básicas, fazendo uma referência clara a esse entendimento de que a verdade que tem aqueles atributos, né, de Deus, e que é ser absoluta, única, eterna e imutável, ela não é passível de algum tipo de falha. No livro de João, no Novo Testamento, novamente citando João, capítulo 16, versículos 12 e 13, tem assim, ó, Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus, mais uma vez no Evangelho, fazendo referência ao Consolador prometido, e aquilo que é representado pelo Consolador, que a gente entende, nós espírita, como sendo a doutrina espírita, mas não é muito além da doutrina, né? É aquilo que vem, é a verdade que vem através do Consolador. Quando a gente pega as mensagens no Evangelho, em que se é assinado o Espírito de verdade, a gente entende que não é um Espírito. Alguns chegam a falar que é Jesus, não é. São Espíritos crísticos, é um grupo de Espírito. E aí lá nessas mensagens do Espírito de verdade, a gente começa a entender a dimensão dessa verdade, que também não é una. Ela tem as mesmas características, mas elas são explicadas para que nós possamos entender. À medida que a nossa compreensão vai desenvolvendo, então ela é particionada. Ela é entregue para nós sem que perca, na essência, as características de ser absoluta, única, eterna e imutável. Mas nos é entregue de uma forma um pouco mais particionada, porque nós não temos estrutura espiritual para entender. Jesus fala isso nessa mensagem de João, no capítulo 16. Fazendo uma referência ao livro A Gênese, tem assim, se pois o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Está no capítulo 1 do livro A Gênese, no item 26. Então, novamente, uma explicação daquela forma assim, a mais transparente possível, para dizer que nós não temos estrutura espiritual para ter acesso à verdade. Que à medida que nós formos desenvolvendo como espírito que somos, e isso vai alcançar provavelmente o curso de milhares e milhares de anos, se a gente colocar no nosso calendário, ou de milhares ou de centenas de encarnações e reencarnações, nós teremos então estrutura para poder compreender essa verdade, que hoje a gente tem ela de uma forma muito diminuta, porque ela é proporcional à nossa evolução moral, intelectual e espiritual. E assim são as revelações divinas. Elas vão acontecendo à medida que nós, como sociedade, né, à medida que nós, como humanidade, vamos alcançando estrutura para poder entender essa verdade. E aí essa verdade, ela vai também nos libertando à medida que a gente vai tendo esses diminutos processos evolutivos. Basta lembrar, por exemplo, quem atingiu a idade adulta, e já está aí alguns entrando no que a gente, no nosso calendário, né, humano, a gente fala, já se tornou idoso, muito provavelmente, à medida que foi desenvolvendo a própria vida, foi mudando a concepção das coisas, foi mudando a leitura das coisas, é o que a gente chama de processo de amadurecimento.
Então, encontra-se hoje, quem hoje está com 60, 70, 80 ou mais anos, encontra muito provavelmente num nível de maturidade que obviamente não tinha quando estava com 20, 25, 30 anos. E quem hoje está com 20, 25, 30, está muito mais maduro do que quando tinha 10, e por aí vai. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando no curso de uma encarnação limitada, nós vamos amadurecendo. Nós vamos desenvolvendo um senso crítico das coisas, nós vamos muito provavelmente arrefecendo os nossos corações, a nossa animosidade em relação às coisas, a forma às vezes impetuosa de tomar decisões. E isso não é outro senão o resultado do encontro nosso com as nossas verdades, com as pequenas verdades que a vida vai nos colocando. A gente vai entendendo as coisas. E essa verdade vai nos libertando de algumas situações. Então nós deixamos de ser reféns de algumas coisas que nós éramos reféns muito comumente. Então é o encontro nosso com as nossas verdades. Claro que isso entre aspas, mas é no caminhar da grande, absoluta e verdadeira verdade. Então nós vamos administrando. Então conhecer a verdade tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. Ela precisa ser penetrada, precisa ser assimilada, a gente precisa mergulhar nesse processo de autoconhecimento e de descoberta do exterior para entendermos essa verdade absoluta, que, como eu insisto, vai acontecer ao curso da nossa evolução espiritual. Mas Jesus já nos traz caminho. Quando ele vem aqui e deixa a sua pregação, ele deixa claramente um norte, e nós nos desviamos dioturnamente desse norte por insistência nossa, por vagareza nossa, por livre-arbítrio nosso. Então a gente sabe o caminho que é a porta estreita, mas que é a porta que leva à salvação, no sentido de encontrar essa verdade, não no sentido de ir para um mundo onde nós iremos nos sentar ao lado de Deus e será um mundo de beatitude e contemplação, porque não é isso, né? Jesus fala que ele trabalha, quando ele vem aqui ele fala, eu trabalho até hoje, o Pai trabalha também. Então não é nós que vamos chegar num momento espiritual de não ter um trabalho. O que fala no Livro dos Espíritos é que vai mudar o padrão desse trabalho, né? Ele deixa de ser o trabalho penoso que a gente tem e passa a ser um trabalho suave, que é o trabalho de servir, de ser útil, de somar com a criação. Mas esse processo todo é uma construção em busca dessa verdade. A gente precisa ter a percepção de que é buscar essa verdade. E não é meramente buscar uma informação. A verdade, então, que a gente está trabalhando hoje já para poder encontrar em algum momento da nossa escala evolutiva, ela não é encontrar essa verdade no sentido de obter uma informação, de obter um conhecimento. Não. É a gente encontrar os mecanismos para combater as próprias imperfeições, para poder passarmos pelas provas que Deus nos colocou, ou melhor, que Deus nos permite ter, porque não são outras senão resultado de plantios que nós mesmos fizemos. Então é a bondade e o amor de Deus nos permitindo resgatar isso. E esse processo de entender tudo isso, de sofrer as vicissitudes de uma reencarnação, de administrar o nosso dia a dia, é o encontro diário que nós temos com as pequenas verdades que nos leva a esta verdade absoluta. Então é muito importante a gente entender isso. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos diz que passar pelas provas que Deus nos impõe é que nos faz adquirir esse conhecimento e o encontro, dessa verdade, que é esta verdade maior. Então a verdade não é uma busca por informações ou por conhecimento alheio, mas uma busca interior, para que nós possamos confrontar a nossa dificuldade espiritual, a nossa pequenez espiritual, as nossas limitações, confrontando-a, administrando-a, para que nós possamos avançar do ponto de vista espiritual. É a realização que cabe a cada um de nós consolidar dentro de nós mesmos, para poder, utilizando a nossa consciência, para poder alcançar esta verdade maior. No livro Em Torno do Mestre, né, do Espírito Vinícius, no item Pilatos e a Verdade,
tem uma explicação que diz assim: verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação. Então essa primeira frase, a minha verdade, se eu colocar ela numa situação qualquer, eu vou ter uma firmeza de caráter, uma firmeza de ação, e ela não vai ser abalada. Então aquilo que eu estou me propondo, ou aquilo que eu estou envolvido, aquele trabalho que eu estou desenvolvendo no ambiente profissional, a minha relação com a família, com o meu cônjuge, se ela for colocada, se ela for confrontada, eu vou fazer, eu vou executar, eu vou permanecer fiel do ponto de vista do caráter e executar aquela ação com firmeza, sem que isso sofra algum tipo de questionamento da minha consciência no primeiro momento. Então, se eu estou caminhando nisso, eu estou caminhando muito provavelmente nesta verdade, ainda que circunscrita ao processo evolutivo em que eu me encontre nos dias de hoje, né? No mesmo livro, continua assim: harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Então é aquele momento em que, independente de quem está me olhando, não precisa ter alguém me olhando, mas eu tenho consciência de que o que eu estou propondo a fazer ou estou fazendo é o certo, é o bom. Eu estou cumprindo com a premissa do Evangelho de Jesus de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Eu estou pleno espiritual. Então, quando eu estou caminhando nesse sentido, eu também estou caminhando ao encontro dessa verdade. Novamente citando o Livro dos Espíritos, na questão 628, fala, a espiritualidade amiga respondendo a Kardec, fala assim: é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. É uma outra forma de dizer o que Jesus já havia nos trazido, né? Que a cada coisa ao seu tempo. Também, se a gente pegar o livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar a mesma coisa. Cada coisa no seu tempo. Então, nós temos que estar espiritualmente preparados para essas mudanças, nós temos que estar preparados espiritualmente para entender as coisas, e cada coisa vai vir no seu tempo, né? E Deus, na sua sabedoria, no seu amor, ele não iria jamais colocar para nós algo para o qual nós não temos o menor preparo para poder receber ou para poder entender. No culto do Evangelho no Lar aqui em casa, nós estamos estudando pela segunda vez o livro A Gênese. E quem já teve a oportunidade de estudar a Gênese, a primeira parte da Gênese ela é muito científica, é até cansativa, algumas pessoas inclusive não conseguem avançar, né, na leitura. Se alguém está tentando ler, continua, depois ela dá uma suavizada. Nós estamos no culto, é a segunda vez que a gente estuda ele aqui em casa, o livro, e a gente está naquela primeira parte extremamente científica, em que fala das nebulosas, em que fala da formação dos mundos, em que fala do infinito, do universo. Então chega um momento que a gente, quando está fazendo o estudo, quem já teve a oportunidade deve se recordar, a gente chega num vazio muito grande de entendimento, porque chega a ser apavorante a ideia da percepção de mundo. Então tem uma explicação lá, que eu lembro bem que foi o que nós estudamos no último culto que nós fizemos, em que a espiritualidade fala assim, ó, pensa no seu mundo, pensa na Via Láctea, aí afasta um pouquinho, entenda que a Via Láctea é uma das milhares ou das milhões, eu não me lembro agora, dentro de uma nebulosa, e vai pensando, e vai afastando, e vai afastando. Aí ele fala assim, depois de viajar centenas de milhares de anos, né, de quilômetros de distância, não me lembro agora qual que é a grandeza que ele está usando lá, você vai entender que você não avançou 1 milímetro no universo. Então a gente, na hora que vai estudar isso, essas grandezas, como o nosso cérebro, a nossa estrutura espiritual, ela não alcança isso, a gente chega num vazio, fala, não tem nem como dimensionar isso. Só que lá no mesmo texto fala assim, ontem inclusive nós lemos isso no culto no lar aqui em casa. Você vai chegar num momento em que você vai entender isso, e esse entendimento vai ser tão simples que você não vai se ocupar com ele. Então é mais ou menos falando assim, isso que hoje te causa estranheza, te causa para algumas pessoas medo, te dá essa sensação de vazio,
à medida que você for avançando na escala evolutiva, está no livro A Gênese, você vai chegar num momento em que isso não terá mais importância, porque esse conhecimento será parte de você. Então citando isso aqui, a gente não tem estrutura para poder desvendar uma série de coisas nesse caminho que nós fazemos para a verdade que liberta. Mas o compromisso de Jesus conosco é que nós vamos chegar lá. Então quando ele fala, olha, vai conhecer a verdade vai libertar, ele fala, vai chegar lá. Agora ele não disse, claro, quando, porque o quando para cada um de nós também é um quando. Nós não estamos alinhados todo mundo para caminhar de forma equânime, né? Chegar todo mundo junto. Nós não vamos chegar todo mundo junto. Nós faremos essa viagem dentro do nosso ferramental, respeitando o nosso livre-arbítrio, cada um ao seu turno. O que é certo, nós não somos espíritos puros, né? Espíritos de luz, mas nós somos espíritos puros e espíritos de luz em potencial. Então, na nossa escala evolutiva, nós estamos caminhando para sermos todos espíritos de luz, todos espíritos puros, porque nós chegaremos lá. E essa verdade, ela só vai acontecer na nossa vida quando nós entendermos a submissão que nós temos que ter a esse Jesus maravilhoso, aos seus ensinamentos, a Ele como caminho que leva até Deus, e entendermos que nós devemos ser submissos à sua vontade, ao seu amor, para poder caminharmos nisso. Então é fundamental ter esse entendimento. E aí sim, essa verdade, conhecer essa verdade, quando isso acontecer, nós teremos a dimensão do seu sentido mais profundo. Então nós teremos de fato penetrado nisso que hoje para nós é totalmente impossível. Não existe a menor possibilidade da gente entrar nisso. Lembra algumas questões do Livro dos Espíritos, que o próprio grupo de espíritos que fez parte da codificação, quando eles são questionados por Kardec, eles falam, isso é um mistério que pertence a Deus. Então é penetrar nesse nível de conhecimento, que é conhecer a grande verdade, que nós vamos chegar. Nós não vamos chegar a sermos Deus, né? Nós vamos chegar ao mesmo nível dele, claro que não. Mas nós chegaremos, segundo o livro A Gênese ontem, nós chegaremos no momento em que esse tipo de questionamento não será mais feito, porque ele não será mais necessário. É como se nós fôssemos, é como se não, mas é muito provável que aconteça, que nós iremos assimilar esse conhecimento e ele fará parte de nós sem que nós tenhamos que nos ocupar com ele. É lógico que pelo livre-arbítrio nós temos que acolher a semente libertadora do Divino Mestre. Então nós temos que ser solos férteis para que essa luz possa germinar, para que essa semente possa germinar em nós. Mas cada um de nós vai fazer isso conforme a nossa estrutura evolutiva, conforme o nosso momento evolutivo. Nós não seremos libertos pelas verdades provisórias que nós temos hoje. Essas verdades limitadas, pequenas, provisórias, elas são ferramentas importantes para que a gente continue avançando, mas não é a liberdade. Então, quando Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da verdade macro, que é quando nós chegarmos a ele. Até lá nós teremos verdades limitadas, ela não será a verdade única, absoluta, eterna e imutável do alcance de Jesus. O que não significa, óbvio, que devamos ficar parados, estacionados, esperando que isso aconteça, porque isso não é essa verdade, né, não é um ponto de chegada, é a viagem. O processo é diário, dioturno, ele já começou antes, ele está acontecendo hoje, ele vai acontecer amanhã, para que nós possamos alcançar essa verdade. E a libertação pela verdade, então, ela é um processo longo de trabalho incessante. Mas trabalho no que exatamente? Bom, aí o Evangelho de Jesus, todo ele nos mostra que trabalho é esse que Jesus, que ele espera de nós, para que nós possamos alcançar a verdade, né?
É o trabalho do amor ao próximo como a si mesmo, dessa prática desse amor incondicional diária, sem esperar retribuição, sem postar nas redes sociais, não, as pessoas são muito ingratas. Não, se eu estou entregando alguma coisa e eu espero uma retribuição, o Livro dos Espíritos fala, mas você já recebeu o que tinha, né? Porque você se ocupou com coisas do mundo. Então não é isso, é exercer a gratidão na sua plenitude, é retribuir aquilo que nós recebemos e doar-nos através do processo da caridade, da misericórdia, da piedade, da forma mais altruísta possível, sem orgulho, sem egoísmo. Então são características de um processo evolutivo que obviamente nós não temos ainda ele em nossas mãos. Nós vamos precisar trabalhar muito para poder desenvolver esse nível de pureza espiritual, de doação espiritual, que é esse encontro com a verdade. Quando chegar esse momento, ou quando essa hora despertar, depois da devida preparação, depois do devido amadurecimento espiritual, nós falaremos, olha, conheço a verdade, hoje é uma verdade que me liberta. Mas, como eu disse, nós já estaremos em outros níveis do processo de avanço espiritual. Nós não estaremos presos a isso que nós temos hoje. Então, recapitulando, Jesus fala isso no livro de João, capítulo 8, versículo 31, 32 e 33, falando para os judeus, né? Então, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos evoluídos, da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não adianta querer ter essa verdade ou entender essa verdade, porque não é dado saber. A gente vai ter, durante o nosso processo evolutivo, acesso a verdades relativas. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, fala isso. Essa verdade nos será entregue à medida que nós vamos avançando espiritualmente. A palavra do Mestre, a gente sabe, ela é claro. Nós não seremos libertos, então, pelas verdades do dia a dia, mas essas verdades que a gente vai ter acesso quando a gente vai buscando o Evangelho de Jesus, não somente no sentido de estudá-la, é bom deixar isso claro, mas no sentido de exercer esse Evangelho, eles são pequenos passos que nos levam a essa verdade absoluta, mas não é uma verdade absoluta. Kardec, inclusive, ele fala para a gente, se nós prestarmos atenção, está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15, item 9, que está escrito assim, né? O homem ele não pode, em momento algum, se vangloriar de ter acesso a essa verdade, né? A gente tem que entender a dimensão da verdade do Evangelho. Aí tem uma passagem que está nesse item 9, que já caminhando para o término da nossa conversa, eu vou ler aqui, que está escrito assim, ó. Que o homem, Kardec elucida, que o homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, parcial e proporcionada ao seu adiantamento. Então, o que a gente precisa fazer todos os dias, minhas irmãs e meus irmãos, é caminhar de forma incessante para que nós possamos alcançar esta verdade que Jesus nos trouxe. Então a gente caminha para poder buscar essa verdade do Evangelho de Jesus todos os dias. E como é que nós caminhamos para buscar esse Evangelho de Jesus? Através do trabalho com o Cristo para o Cristo, através do trabalho a serviço do Cristo. E qual é esse trabalho que nós temos que fazer com o Cristo, para o Cristo e a serviço do Cristo? É o trabalho de amar o outro, de amar o nosso próximo. E aqui vai uma observação importante, é amar sem asterisco. O que eu falo amar sem asterisco? A gente está vivendo uma época agora em que as opiniões pessoais elas estão turbulentas,
A gente tem uma facilidade de escrever coisas nas redes sociais ofensivas. A gente cria uma defesa daquilo que a gente julga como verdade, ou aquelas pessoas que nós achamos que são partidários da verdade, atacando o outro. O exemplo claro disso é a política, não é? Eu não posso pensar um candidato A se o outro é candidato B, ele não pensa ideias, ele não discute ideia, ele ataca e eu revido atacando. Então, quando eu falo que o Evangelho de Jesus não tem asterisco, ele não fala, olha, amará o próximo, mas não precisa amar o candidato adversário. Você pode amar o próximo, mas aquele que cometeu o estupro ou que cometeu um assassinato de uma criança, não, esse você não precisa amar, não. Jesus não colocou asterisco. Amar é amar, é orar, é rogar a Deus que possa se compadecer, é apiedar. E deixar a Deus, deixar a um processo muito bem estabelecido, quaisquer que seja o processo de julgamento. Não trazer isso para mim. Eu sei que nós, na nossa pequenez espiritual, a gente às vezes tem uma sede de que aquele que cometeu o mal seja punido. E às vezes nós até desenhamos o tipo de punição na nossa cabeça. Jesus não fala isso, Jesus fala ama. Quem cometeu um estupro, a gente hoje não entende isso, eu não entendo isso, mas é alguém que precisa de oração, é alguém adoecido. Eu não estou falando da pessoa que está no corpo físico, estou falando do espírito. É um espírito adoecido, que precisa de oração, que caberá à justiça o seu rito normal, de eventualmente identificar, de prender, né? De julgar, etc. e tal. Se tiver que ter uma condenação, condenar e tudo mais. Isso não é atributo meu. O atributo meu é rogar a Deus que possa se compadecer desses irmãos, sejam eles meus adversários pessoais no ambiente de trabalho, sejam eles os meus desafios na família, sejam eles os meus desafios na casa de oração, onde a gente tem muito, num corpo de diretoria, num grupo de estudo mediúnico, de estudo sistematizado, pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho que orar por essas pessoas, pessoas que às vezes o coração eu identifico que está com o coração endurecido, que quer o confronto. Eu tenho que orar por essas pessoas e esperar na misericórdia divina que a obra possa ser feita. Quando eu fizer isso, eu estou caminhando na minha limitação pessoal para o alcance dessa verdade que fala o Evangelho de Jesus. Então, essa busca da verdade é uma construção dioturna. Como eu falei em determinado momento da nossa conversa, ela começou antes desta encarnação, porque eu comecei antes dessa encarnação, ela está nessa encarnação e ela irá continuar após esta encarnação. E esse processo da construção, eu tenho compromisso individual com ele. Então, se eu quero chegar em algum momento em que eu poderei dizer que eu conheço a verdade como espírito evoluído que eu serei, eu tenho que entender que o dia de hoje é um dia de construção para esse alcance. Então, isso é fundamental, entender a dimensão desta verdade, desse conhecimento. Para fechar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui. Quando Jesus fala, né, se permanecer na minha verdade, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para a gente entender que o advérbio verdadeiramente nos conduz a novas reflexões. E ele está expresso pelo substantivo verdade, ou pelo adjetivo verdadeiro, como autenticidade, como conformidade com os fatos e com a realidade. Então, quando eu quero isso, eu tenho que ser verdadeiro. Então, buscar esta verdade, buscar conhecer esta verdade é um ato do querer, é um resultado do querer. E nós começamos a fazer isso antes, nós estamos fazendo isso, hoje nós devemos continuar fazendo isso depois. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que o Cristo Jesus, esse irmão maior nosso, nos permita a oportunidade de continuarmos caminhando em busca desta verdade absoluta e que nos seja permitido alcançar esta verdade. E esta verdade nós alcançamos fazendo inclusive o que nós estamos fazendo agora, compartilhando conhecimento, buscando conhecimento
e pegando todo esse cabedal de informações e entregando ao nosso próximo através do amor. Quando nós estivermos amando, nós estaremos mostrando a nós primeiro, né? E nos colocando na presença de Deus, nos mostrando como preparados para poder fazer essa grande caminhada em busca da verdade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que num futuro não muito distante, mas nós sabemos que será, nós possamos ir ao encontro desta verdade absoluta e de fato nos dizermos que entendemos e alcançamos a verdade que está em Cristo Jesus. Um abraço fraterno, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, meus irmãos. Como tem passado? Espero que tenham passado bem essa última semana. Então vamos para a última parte do nosso trabalho dessa noite. Passe à distância, energização, a fluidificação da água. Então vamos acalmando os nossos corações, buscando esquecer os conflitos, as dificuldades, embora seja difícil. E vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Vamos respirar profundamente. E vamos agradecer a Jesus por esse momento maravilhoso. Com tantos conhecimentos que tivemos na palestra, que nos trazem a necessidade da reflexão sobre a nossa vida. E vamos agradecer por todo esse aprendizado e rogar a Jesus que cada vez mais possamos ter a oportunidade de aprender sobre tudo aquilo que Ele nos deixou como ensinamentos. E vamos rogar pelo nosso planeta Terra, por todos os povos, todos os países, toda a humanidade, todas as criaturas de Deus. Rogar ao Mestre Jesus, nosso governador, o seu olhar amoroso para todos nós, em especial para regiões de conflito, de guerras, de brigas, de perseguições, para que ali se faça a paz. Vamos pedir por todos aqueles nossos irmãos que estão nesses locais sofrendo, cada um com o seu aprendizado, para que Jesus os fortaleça diante de provas tão difíceis que eles têm enfrentado. Vamos rogar também por todos os nossos irmãos que estão desencarnando, retornando à pátria espiritual, depois daquele tempo previsto, depois do cumprimento das suas missões, daquilo com o que se comprometeram antes de vir, para que Jesus os receba em seus braços, mas que também o Mestre tenha esse olhar amoroso para as famílias que aqui ficam, cheias de saudade e de dor, para que tenham resignação diante da vontade do Pai. Vamos rogar pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, todas as equipes de trabalhadores, a equipe espiritual, rogando a Jesus que todos tenham muita fortaleza diante das dificuldades e que nunca deixem de realizar esse trabalho amoroso, esse trabalho voluntário junto à nossa casa. Que cada vez mais essa casa maravilhosa que nos acolhe possa servir de porto seguro a todos aqueles que estão em sofrimento. Mestre querido, nós te rogamos que o Senhor ilumine as famílias,
que são o pilar da nossa sociedade. Ilumine os lares, que ilumine os nossos familiares, nossos entes queridos, concedendo-lhes a fortaleza, a força que eles necessitam para ultrapassar as dificuldades. Mas também pedimos por nós que aqui estamos, Senhor, abrindo nosso coração para que o Senhor entre, porque o Senhor conhece tudo aquilo que vai em nosso pensamento, em nossa consciência. O Senhor conhece quais são os nossos sofrimentos, as nossas mazelas. Só o Senhor pode nos consolar verdadeiramente, em nome de Deus Pai. É por isso que nós te rogamos, Senhor Jesus. Fortalece em nós a vontade de mudar, de melhorar, de evoluir. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, combatendo dentro de nós tudo aquilo que não é dos seus ensinamentos, especialmente o orgulho, as vaidades, o egoísmo. E que possamos trabalhar cada dia mais nas nossas características positivas. Assim, promovendo a nossa reforma íntima, vamos chegando cada dia mais perto de Ti, Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos. Olha, Mestre, para todos aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento, em depressão, em melancolia, em tristeza, em falta de ânimo de viver e de lutar. Renova nesses nossos irmãos a fé, a esperança com a Tua luz, Senhor. Mestre querido, nós te entregamos esta semana que inicia, para que o Senhor nos acompanhe, para que o Senhor ande um passo adiante de nós, nos ajudando nessa difícil caminhada, nesse planeta tão difícil, nesse momento de transição planetária. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Ilumina o nosso caminho, Mestre amado. Traz para nós, para o nosso coração, o Teu amor incondicional. Obrigado, Mestre querido. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós desejamos uma semana cheia de muita paz, sempre na presença de Jesus. Que assim seja.